Olá, nesse vídeo vamos falar sobre áreas de figuras planas, do triângulo e do trapézio. O que é um triângulo? O triângulo é um polígono de 3 lados, formado por 3 segmentos de retas que se interceptam duas a duas, formando 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. Podemos classificar os triângulos quanto à medida dos seus lados. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui 3 lados com medidas iguais. O triângulo isósceles possui 2 lados com medidas iguais. E o triângulo escaleno possui 3 lados com medidas diferentes. Também podemos classificar quanto à medida dos ângulos. Triângulo retângulo possui um ângulo interno de 90 graus. Triângulo octângulo possui 3 ângulos internos menores que 90 graus. E triângulo obtusângulo possui 2 ângulos agudos internos, ou seja, são menor que 90 graus, e um ângulo obtuso interno, que é maior que 90 graus. Como calculamos a área do triângulo? A área do triângulo é o produto da base pela altura dividido por 2. Então, quando a gente multiplica a base pela altura e divide por 2, a gente encontra a área do triângulo. Vamos aqui a um exemplo. Um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Aqui estão as alternativas. Então, a gente tem que um terreno tem um formato de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, e a gente sabe que o perímetro desse triângulo é 450 metros. E o perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, para a gente descobrir quanto mede o lado desse triângulo equilátero, basta a gente pegar o 450 e dividir por 3. Fazendo essa divisão, a gente obtém que o lado deste triângulo equilátero mede 150 metros. Agora, para calcular a área deste triângulo, a gente tem que descobrir qual que é a altura. Traçando a altura desse triângulo equilátero, a gente obtém 2 triângulos retângulos, ou seja, que possuem um ângulo de 90 graus, sendo que um dos catetos é a altura e o outro é a metade da base do triângulo equilátero, ou seja, vai ser 75 metros. E a hipotenusa vai ser o outro lado, que é 150 metros. Para calcular a altura, devemos fazer o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai fazer a hipotenusa ao quadrado, 150 ao quadrado, mais um cateto ao quadrado, 75 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é o outro cateto. Elevando ao quadrado, obtemos 22.500 é igual a 5.625 mais a altura ao quadrado. Subtraímos de ambos os lados por 5.625 e obtemos que a altura ao quadrado é igual a 16.875. Que número que eu elevo ao quadrado que vai dar 16.875? Para a gente descobrir isso, vamos fazer a raiz de 16.875. Quando tirar a raiz desse número, a gente vai obter um resultado positivo e um resultado negativo. Mas aqui a gente não pode usar o resultado negativo, né? Porque estamos tratando de medidas. E medidas é sempre positivo, medida de comprimento. Então, a gente vai ter que a altura é 129,9 metros. Área do triângulo. Como calculamos? Então, a gente vai ter que fazer base vezes a altura e dividir por 2. Então, vai ser 150 vezes 129,9 dá 19.485 e dividir por 2. Então, a área deste triângulo equilátero é 9.742,5 metros quadrados. O que é um trapézio? O trapézio é uma figura plana com 2 bases paralelas. Uma base é chamada de base menor, por ser a base de menor medida, e a outra é chamada de base maior, por apresentar uma maior medida entre as bases. O trapézio pode ser classificado em trapézio retângulo, é quando o trapézio possui 2 ângulos retos. Trapézio isósceles, quando os lados que não são bases possuem mesma medida. E o trapézio escaleno, quando todos os lados possuem medidas diferentes. Área do trapézio. Como calculamos a área do trapézio? A área do trapézio é calculada realizando o produto entre a soma das bases e a altura, dividindo o resultado por 2. Podemos calculá-lo utilizando a seguinte fórmula.
Então, a gente vai fazer base maior mais base menor, multiplicar o resultado pela altura e dividir por 2. Vamos aqui a um outro exemplo. Calcule a área do trapézio escaleno abaixo. Então, tá, né? Para calcular a área desse trapézio escaleno, a gente vai fazer base maior mais base menor. Então, 30 mais 5, multiplicar pela altura, que é 10, e dividir por 2. Então, 30 mais 5, 35, vezes 10, 350. Dividindo por 2, a gente obtém que a área do trapézio é 175 centímetros quadrados. Aqui é a bibliografia usada para a construção desse vídeo.